Olá, povo de Deus, sexta-feira depois das cinzas, quaresma, 16 de fevereiro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 1 a 9a e de Mateus 9, 14 a 15. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e me ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecia o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. A conjuntura que o terceiro Isaías retrata é a do povo que voltou do exílio da Babilônia no século VI a.C. Tempo nada fácil onde o povo quer manter a prática religiosa, porém totalmente descolada do seu modo de viver. Fazer jejum e oprimir os empregados são condutas abomináveis frente ao Senhor. Eles faziam jejum, mas continuavam provocando brigas, agressões impiedosas. Cumpriam práticas religiosas, mas não se corrigiam, nem se convertiam. Exatamente para esses o profeta dirige sua reprovação como oráculo do Senhor. Tentar enganar a Deus com práticas religiosas de fachada não tem futuro. Deus conhece o coração do ser humano e suas intenções mais profundas. Nesse contexto é que o oráculo do Senhor exorta o profeta a denunciar com coragem e muita força. Assim fala o Senhor, grita forte sem cessar, levanta a trombeta, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. O grande crime do povo é a dicotomia entre a prática do jejum e a falta de justiça. Em outras palavras, fazer jejum e continuar oprimindo se constitui num pecado que não passa despercebido diante de Deus. O culto deve estar unido à solidariedade com os pobres. Caso contrário, não agrada a Deus e é estéril. As manifestações exteriores de conversão têm a sua prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Afirmar que o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade
não significa negar o valor dessas práticas, mas afirmar que elas têm sentido e valor em vista da mesma caridade. O jejum tem sentido e valor quando se torna expressão de amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, o verdadeiro culto é relação com Deus sem individualismo e falsidade. Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. A metáfora dos esponsais era muito popular junto ao povo de Israel, sobretudo quando queriam simbolizar os tempos messiânicos. Por isso, diante da acusação de que seus discípulos não jejuam, frente à prática do jejum dos fariseus e discípulos de João, Jesus responde fazendo referência à presença do noivo no momento atual, isto é, a sua própria presença justificava o não jejum dos discípulos, pois eles viviam na companhia do noivo, estavam em festa de núpcias. Portanto, como jejuar em plena celebração dos tempos messiânicos? Nossos poucos versículos também apontam para uma perspectiva escatológica, isto é, para os últimos dias. Serão os tempos propícios para o jejum, pois significam o fim das núpcias pela ausência do noivo. Daí esse jejum terá um sentido novo, um jejum em vista do encontro com aquele que é capaz de dar vida nova para toda criatura que o busca. E o jejum não pode significar um sofrimento que justifique uma vida triste e desesperançada. É o jejum marcado pela esperança do encontro definitivo. Estamos no tempo da Quaresma e para nós o jejum pode significar uma expressão de solidariedade com milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome nos dias de hoje. Precisamos buscar no cotidiano de nossas vidas as maneiras mais cristãs e conformes ao Evangelho de verdadeiramente fazermos um jejum que agrade a Deus. Isaías, na primeira leitura, indicou com clareza o que devemos fazer como jejum. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir com o faminto, acolher em casa pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Tempo de Quaresma. Tempo de aprimorarmos essa prática do jejum que verdadeiramente agrada a Deus. Um beijo no seu coração.